Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. STJ nega entrada do grupo Comporte, Penha e União em processo que julgará se a Suzantur continua no comando da Itapemirim ou se passa para a Águia Branca. Também será julgada suposta manobra da Suzantur para enganar a NTT, esvaziar o leilão e ficar de vez com as linhas sem dar nenhum lance na versão da Águia Branca. Empresa do ABC nega em processo conduta irregular. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, negou o pedido do Grupo Comporte por meio das empresas Expresso União Limitada, empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha S.A., para entrar no processo que julgará se a Suzantur, transportadora turística Suzano, deve ou não continuar à frente das operações de linhas de ônibus interestaduais da aviação Itapemirim e passe a responsabilidade de atendimentos dos serviços em um novo arrendamento para a aviação Águia Branca do Espírito Santo, com o restabelecimento de uma decisão judicial em prol da empresa capixaba. A decisão é da última sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Houve o registro no sistema para os jornalistas nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, e o Diário do Transporte noticia em primeira mão. O Grupo Comporte, de acordo com a decisão, alegou que está sendo prejudicado pela indefinição e citou disputa judicial com a empresa de ônibus urbanos do ABC Suzantur. Por causa dessa briga, União e Penha chegaram a paralisar linhas que operam e que seriam concorrentes da nova Itapemirim. Ambas empresas reverteram a decisão, conseguiram novamente as operações, mas enquanto o litígio estava a favor da empresa do ABC, teve de paralisar os serviços, amargando prejuízos. O grupo, liderado pela família de Constantino Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas, ainda alega que em todas as interpretações possíveis sobre datas do início do arrendamento para a companhia urbana, mesmo considerando a prorrogação de 180 dias, o prazo de 2 anos se esgotou e que Águia Branca obteve legalmente, por meio da decisão judicial, o direito de assumir as operações em novo arrendamento, revertendo valores quase 10 vezes superiores aos credores até o leilão definitivo das linhas, marcas e alguns patrimônios.
Soma-se a isso o fato de que as peticionantes figuram como réis na ação anulatória número 102.2024.4.01.3400, que tramita perante a 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela Suzano, objetivando a anulação das autorizações outorgadas pela ANTT, a Expresso União e a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha. 30. Nos autos da citada ação anulatória, as peticionantes comunicaram ao Dom Juízo da 17ª Vara Federal da SJDF que o contrato de arrendamento da Suzano teve sua vigência encerrada em 27 de fevereiro de 2025 e requereram, por consequência, a declaração da ilegitimidade ativa superveniente daquela empresa naquele feito, em razão da perda da sua condição de arrendatária. O magistrado, entretanto, destacou que a permanência ou não da Suzano não causa impactos diretos no grupo comporte. Na espécie, os requerentes indicaram a existência de repercussão direta do provimento jurisdicional concedido na presente tutela, caracterizada pela conexão entre o subjacente recurso e os outros dois agravos de instrumento que se voltam contra a mesma decisão singular do juízo falimentar. Contudo, o efeito suspensivo conferido ao recurso especial da transportadora turística Suzano impediu o prosseguimento do incidente instaurado pela vara de falências para o arrendamento das operações de transporte de passageiros pertencentes à aviação Itapemirim, que já havia apreciado as propostas apresentadas e declarou vencedora a aviação Águia Branca, folhas 2027 a 2032. Assim, não se vislumbra vantagem a ser obtida pelos requerentes ou mesmo prejuízo sofrido com a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial que discute a legalidade do incidente para novo arrendamento, a justificar o ingresso nos autos como litisconsortes. Ante o exposto, indefiro o pedido de intervenção no feito solicitado pela requerente. Destrecho da decisão obtida em primeira mão pelo Diário do Transporte, momentos depois do registro do sistema para os jornalistas. Suposta manobra da Suzano para enganar a ANTT será julgada também. Além da permanência ou não da Suzano frente às operações arrendadas da Itapemirim, e se voltará a valer decisão judicial que concedeu à aviação Águia Branca um novo arrendamento até o leilão definitivo. A primeira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai julgar suposta manobra da Suzano para enganar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão do governo federal
vinculado ao Ministério dos Transportes e que gerencia as linhas interestaduais de ônibus. A turma de ministros confirmou que também vai analisar uma denúncia protocolada pela Águia Branca de que a Suzantur teria supostamente tentado manipular a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que a autarquia federal regularizasse administrativamente as 125 linhas e 746 mercados. Para a Águia Branca, isso faria com que a Suzantur ficasse definitivamente com estas operações, burlando o leilão e esvaziando o interesse de investidores, prejudicando os credores da falência do grupo Itapemirim, entre os quais o próprio governo federal, cujas dívidas já ultrapassam 3 bilhões de reais. As palavras são do ministro do STJ, Sérgio Cuquina, em decisão noticiada de forma exclusiva pelo Diário do Transporte. Nesse contexto, o reportado pleito da Suzano perante a jurisdição regulatória, a ANTT, efetuado com o propósito de tornar permanente sua atuação nas linhas de transporte obtidas com o pretérito contrato de arrendamento já prorrogado por esgotados 180 dias, mostra-se precipitado na medida em que sua operação vem acontecendo de forma precária, podendo ser revertida a qualquer momento, seja pela realização do leilão dos bens da massa falida, seja pela revogação da liminar concedida na presente tutela cautelar, diz o despacho. Como tem mostrado a reportagem, chegou ainda neste mês de dezembro de 2025 ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a denúncia da aviação Águia Branca do Espírito Santo contra a Suzantur do ABC Paulista por suposta tentativa de induzir ao erro a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e burlar o leilão de 125 linhas de ônibus interestaduais correspondentes à malha das viações Itapemirim e Caiçara do grupo Itapemirim, que teve falência decretada em 21 de setembro de 2022. Estas linhas somam 746 mercados espalhados em cerca de 70% do território nacional. Agora, em mais um andamento do processo, foi confirmada a inclusão do tema no julgamento marcado para iniciar em 26 de fevereiro de 2026, sobre se a transição do arrendamento da Suzantur para a Águia Branca, interrompido por decisão provisória de Sérgio Cuquina, deve prosseguir ou se a empresa do ABC deve continuar operando até a realização do leilão definitivo. Com esta inclusão, além de julgar o mérito em si, com quem fica o arrendamento, a primeira turma do STJ deve se debruçar sobre a análise da conduta da Suzantur. Desde 4 de março de 2023, a empresa de transportes urbanos opera por arrendamento as linhas rodoviárias.
Segundo a Águia Branca, pela suposta manobra, a Susantur quis criar uma confusão jurídica com os termos regularização administrativa das linhas sob júdice e regularização de mercado, muito usados em decisões da ANTT para forçar que a agência federal concedesse à empresa a titularidade definitiva destas linhas. O Diário do Transporte teve acesso ao pedido da Susantur, que configura com peticionante a ANTT na íntegra. A empresa do ABC Paulista diz que possui autorização judicial para explorar as linhas. Dessa maneira, por força das decisões judiciais, a peticionante possui o direito de explorar as linhas que eram titularizadas pelo grupo Itapemirim, conforme reiteradas decisões judiciais proferidas e já conhecidas por esta douta agência, sendo detentora de autorização judicial para operação dos 746 mercados, diz o pedido da Susantur. Para isso, a Susantur cita duas súmulas, 4 e 5, da ANTT, que contemplam a regularização de linhas sub júdice. A Águia Branca sustenta que o que ocorre é que tais linhas estão dentro do processo de falência, mas não sub júdice, sendo assim uma situação totalmente diferente das súmulas citadas pela empresa de Santo André. No pedido ao qual o Diário do Transporte teve acesso, a Susantur se compromete, caso a ANTT conceda definitivamente as linhas, a abrir mão das demandas judiciais nas quais se discute a validade dos contratos de arrendamento. Muito ao contrário, movida pelo espírito de colaboração institucional e pelo dever de lealdade, manifesta expressamente sua disposição em desistir das ações judiciais que hoje patrocina, nas quais discute a validade de contratos de arrendamento de linhas interestaduais. Tão logo haja deliberação administrativa acolhendo o presente pedido, evidentemente a requerente não terá como desistir de demandas de terceiros e do próprio recurso especial da ANTT, o qual se entende que restará prejudicado com o acolhimento deste pleito. Entretanto, a Águia Branca diz no alerta ao ministro do STJ, Sérgio Cuquina, que não tem como a Susantur pedir desistência de nada, porque não é autora de nenhuma ação. Assim, ainda de acordo com a empresa do Espírito Santo, seria mais uma tentativa de manobra da companhia do ABC. No pedido, a Susantur cita os exemplos da Expresso Adamantina, que tenta se livrar da falência, e do grupo da Transbrasiliana e Marajó, sustentando que no setor rodoviário diversas empresas quebram ou correm o risco. A confirmação de seu pedido criaria um entendimento que evitaria imbróglios como os criados a respeito das linhas da Itapemirim. Nesse sentido, chama atenção ao fato de que outras empresas operantes no setor
rodoviário interestadual de passageiros podem vir a sofrer submissão a um processo falimentar, o que poderia ensejar novas decisões autorizando arrendamento e alienação judicial de mercados sem a aprovação da ANTT. Para ilustrar esse risco, rememore-se que, em 5 de dezembro de 2024, o grupo TTT, Transbrasiliana e Rápido Major, teve sua falência decretada pela 4ª Vara Civil de Goiânia, um pouco antes de a ANTT cassar em definitivo sua operação de diversas linhas, o que ocorreu com o julgamento de seu recurso e a cassação do efeito suspensivo em 13 de dezembro de 2024 por meio da deliberação número 537 de 13 de dezembro de 2024. No mesmo sentido, pondera-se que são recorrentes os casos de empresas em recuperação judicial que podem vir à falência, como é o caso da Adamantina 1, por exemplo, o que indica a presença do risco regulatório acima apontado que, se pretender superar mediante a autorização administrativa dos mercados que estão em operação regular, viabilizando um ambiente concorrencial saudável com atendimento às normas da ANTT, diz o pedido da Suzantur. Como já havia mostrado o Diário do Transporte, a Águia Branca, que tenta restabelecer na Justiça a decisão que permite assumir um novo arrendamento das linhas da Itapemirim, no lugar da Suzantur, já havia protocolado a denúncia na Justiça de São Paulo. No pedido ao STJ, ao qual o Diário do Transporte teve acesso exclusivo, a Águia Branca quer ser incluída como parte interessada na solicitação da Suzantur à ANTT para que possa administrativamente registrar sua posição contrária. Por fim, em que pese a aviação Águia Branca seja parte do procedimento administrativo mencionado acima, não havendo, portanto, qualquer óbice na apresentação dos documentos nestes autos por cautela, pede-se para que estes autos passem a tramitar em segredo de justiça, artigo 189 do Código de Processo Civil. A empresa capixaba ainda quer que seja retomada a transição do arrendamento da Suzantur para sua nova gestão, que foi interrompida após decisão do desembargador Cuquina. Ratifica-se as razões pela imediata revogação da decisão de folhas 3.191 a 3.195, a fim de indeferir a tutela cautelar e restabelecer a marcha processual na origem, tendo em vista que não haverá qualquer prejuízo com a transição, ao contrário, a massa falida aferirá receita milionária mensal a mais do que a Suzantur paga e, por essa razão, tenta a todo custo se manter na operação finda em fevereiro. Para o STJ, a Águia Branca reforçou o que já havia alegado ao TJSP
Tribunal de Justiça de São Paulo e considerou riscos graves aos credores da Itapemirim e a todo o mercado rodoviário, caso a ANTT aceite os pedidos da Suzantur. O primeiro seria o de esvaziar o leilão e prejudicar todos os credores, porque o que vale mesmo é o conjunto das linhas, os guichês, os ônibus velhos e até mesmo as duas marcas da Itapemirim seriam menos interessantes ao mercado. A lógica é: o que ainda marca sem linha, sem serviço, o outro poderia afetar todo o mercado rodoviário ao criar precedentes até ilegais e confusões administrativas e jurídicas que impactam o mercado, gerando inconsistências e inseguranças judiciais e nos processos diretos entre a ANTT e as viações. Potenciais consequências do pedido da Suzantur nesta falência: o requerimento administrativo apresentado pela Suzantur perante a ANTT, cujo objetivo é transformar uma operação provisória decorrente de decisão judicial falimentar em titularidade definitiva das linhas, parece impactar de forma imediata e direta nesta falência. Isso porque, se deferido o pedido administrativo, 1. Deslocaria para a Suzantur de forma unilateral e sem procedimento competitivo a titularidade das mesmas linhas que hoje compõem a UPI a ser alienada perante a ANTT. 2. Consequentemente, esvaziaria o valor econômico da UPI e a perspectiva de arrecadação de dinheiro com esse ativo. 3. Contrariaria frontalmente a lógica do arrendamento que foi concedido de forma temporária para a preservação do valor do ativo e geração de receitas, enquanto se define os parâmetros de sua alienação esta que, curiosamente, a Suzantur vem tentando que aconteça a qualquer custo, conforme já indeferido por Vossa Excelência as folhas 1020 a 1023 e 4. Interferiria na jurisdição desse dom juízo, produzindo efeitos que, na prática, substituiriam decisões judiciais vigentes no âmbito desta falência, que reconheceram a titularidade da massa faleira sobre as linhas de ônibus. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da Justiça, pois o STJ acaba de negar entrada do Grupo Comporte, que é a Penha e a Expresso União, em processo que julgará se a Suzantur continua no comando da Itapemirim ou se passa para a Águia Branca. E também será julgada suposta manobra da própria Suzantur para enganar a ANTT. E no caso, esse julgamento está confirmado, está com sua data confirmada, que é 26 de fevereiro. E vou estar destacando aqui com vocês um pequeno trechinho da nota jurídica, que diz o seguinte:
Soma-se a isso o fato de que as peticionantes figuram como réis na ação anulatória número 102.818-91/2024 401-3400, que tramita perante a 17ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela Suzano, objetivando a anulação das autorizações outorgadas pela ANTT, a Expresso União e a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha. Pois bem, vão ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio numa possível reviravolta por parte da Suzano para continuar operando as linhas das antigas viações Itapemirim e Caiçara. Pois eu digo e repito, eu creio sim, pois no caso a Suzano, ela vai continuar com a marca e com a pintura da Itapemirim. Já a Águia Branca, eu não digo, ou no caso, o mesmo, pois assim que a Águia Branca comprou a marca Saltais, ela simplesmente acabou com a marca e com a pintura Saltais, com a pintura tradicional. E eu creio que isso vai acontecer com a marca Itapemirim, se a Águia Branca simplesmente, no caso, conseguir o arrendamento e até o possível leilão se ela vencer. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.